Bom, estamos aqui em mais um episódio da terceira edição do podcast Rede Food Service, direto da padaria Trilha do Pão. O assunto da vez é panificação e confeitaria. Estamos falando com muita gente legal, direto do ambiente aqui onde o negócio acontece. E o papo da vez é com o André Guzmão. Obrigado, André, pela presença. Imagina, eu que agradeço o convite. O André é profissional do segmento de alimentação, trabalha em frentes diferentes. E há um tempo atrás se engedrou no segmento de padaria e tem assim uma história muito legal para contar, porque justamente por vir de outras áreas e ter uma cabeça diferente, vai poder dividir com a gente o quanto ele apanhou, o quanto ele aprendeu apanhando para poder trabalhar com padaria. Hoje, além dos negócios que ele tem, que ele é sócio e que ele faz a gestão, ele faz consultoria também para outros restaurantes e para padarias, procurando ajudar a turma a se profissionalizar, a implementar métodos de gestão e acompanhamento do negócio. André, exatamente. Conta um pouco para a gente aí desse teu caminho. Episódio aí da padaria que a gente estava conversando, como você caiu nesse negócio e a tua curva de aprendizado e sofrimento, entre aspas. Eu acho que a curva de aprendizado justamente foi um sofrimento, porque foi tudo na urgência, né? A gente entrou no ramo de padarias em 2017, final de 2016, meio de 2016 para ser mais preciso, e quando a gente entrou nesse mercado a gente não tinha know-how nenhum em padarias e nem em restaurantes, e ao mesmo tempo a gente fez as duas coisas. A padaria foi um processo de aprendizado doloroso, porque entender de outros business e chegar num segmento no qual não tinha uma gestão organizada, processos e procedimentos delineados, foi assustador e foi onde deu aquela urgência, a gente entendeu que a gente tinha que correr atrás para poder resolver. Até mesmo alguns casos que eu comentei com você anteriormente, que de alguma forma a gente, por não ter o conhecimento, era enrolado pelos funcionários. Você ficava refém da turma, né? Refém total dos funcionários. Aí para conseguir entender isso, tive que correr atrás para entender onde estava o problema, vamos dizer assim, né, para ter a solução. E isso é a gente estava conversando, né? É uma carência do segmento de alimentação. A gente sabe a questão de gestão. É uma frente que tem pouca oferta de literatura, de informação técnica organizada, né? Know-how também. Know-how instalado e possibilidade de aprender isso da maneira como tem que aprender. E daí a gente tem dois cenários normalmente. Ou a ausência absoluta, que foi o cenário que você se deparou, onde o pessoal toca o negócio como nos anos 70, e caneta atrás da orelha e papel na mão, né? Ou com métodos parcialmente implantados, sem conhecimento do racional daquilo e repetindo uma fórmula que alguém um dia falou que tinha que fazer aquilo. E que dava certo, né? E na teoria dá certo. Esse processo foi um pouco sofredor, mas a parte o que eu sempre tive na cabeça, e eu sempre escutei muito desde lá de trás, era processos e procedimentos. Isso para mim tinha que existir. Então, a hora que eu comecei a ver essa barreira em relação a isso, eu falei, bom, eu não estou errado. O processo de procedimentos, ele funciona para qualquer negócio, desde que seja um negócio, né? E aí foi tentar transformar esse modelo de gestão que não existia para um modelo de gestão que tivesse processos e procedimentos e eu conseguisse enxergar o que estava sendo feito. E aí que a gente veio entrar no mundo mais a fundo de padaria, conhecer confeiteiros e padeiros. E foi onde a gente veio acabar chegar até aqui por conta do nosso amigo Luiz Farias, que estava aqui anteriormente, e foi ele uma das pessoas que me deu muita base técnica para entender disso. E você, na época, a hora que você caiu de paraquedas, entre aspas, na padaria, onde que foi o primeiro lugar que você foi buscar informação sobre como se capacitar e como ter aprimorar, ter condição técnica para te ajudar a conduzir o negócio? Pessoas do segmento, que eram as relacionadas, vamos dizer assim, no esquema de franquia, que tinham padarias. Fui tentar entender como eles faziam os processos. Você foi buscar na franquia, porque normalmente... Era para ter uma base, né? São modelos que já tem isso mais melhor desenhado. Mas não tinham. Daí eu falei, opa, peraí, se esses aqui não têm, eles levam num processo muito manual, para dizer talvez não profissional, né? Assim, estava indo no empírico. Eu falei, não, tem alguma coisa errada, porque se eles têm não está delineado os processos deles, tudo bem.
dá lucro, padaria vende, dá dinheiro, ok, o negócio funciona. Funcionava em termos, mas não entregava aquilo que eu enxergava como sendo uma necessidade. E aí foi onde eu comecei a correr atrás de outras literaturas quando a gente estava começando. Aí eu fui buscar outras informações e começar a trazer modelos de negócio que não eram necessariamente da panificação ou do segmento de alimentos para dentro da padaria. Eu falei, olha, se eu conseguir distribuir aqui cadeias de processos, eu vou conseguir enxergar melhor onde está acontecendo. E foi o que eu comecei a fazer. E com isso eu consegui entregar a padaria um break-even de 9 meses, sendo que eles projetavam que a gente ia ter, demoraria em torno de 2 anos para bater o break-even da padaria. Eu falei, não, prejuízo durante 2 anos não existe, não vai como dar, assim? Não. Em 9 meses, sem ter know-how dentro do segmento, a gente conseguiu bater o break-even da padaria e começou a se tornar um negócio rentável. E aí, com 1 ano e 2 meses, a gente vendeu o fundo de comércio e ficamos só na outra linha de restaurantes. Legal. Com base nessa experiência que você teve, qual que é a área do negócio que você sentiu mais dificuldade? Você teve essa questão da necessidade de desenvolver a parte de gestão. Sim. Mas com relação ao modelo, teve alguma área que você sentiu que existe uma dificuldade maior de entrada, de participação, resistência por parte das pessoas? Eu acho que eu vou falar assim, das pessoas pelo perfil do segmento. Não vou falar bem RH, porque não é a questão de contratação. Sim, também faz parte disso, mas a parte justamente do modelo do qual é a origem dos confeiteiros, qual é a origem dos padeiros, como eles estão acostumados a trabalhar no mercado. Eles vêm e simplesmente sabem reproduzir. A maior grande parte deles não sabe exatamente o que está fazendo tecnicamente. Não, eu faço assim e funciona. Ele bate a receita e realmente a receita fica maravilhosa. Mas tecnicamente eles não sabiam. Porque o conhecimento é muito mais prático do que técnico, exatamente, né? E aí não tem. E foi onde o Luiz Farias me ajudou muito. Obviamente que é uma das pessoas que, se não for a mais capacitada, extremamente capacitado, começou a me capacitar. Eu mesmo, sem ser um confeiteiro ou um padeiro, eu comecei a entender dos processos, das cadeias produtivas. E aí foi onde eu comecei a conseguir resolver grande parte dos nossos gargalos, né? Legal, e você está falando um negócio muito importante pelo seguinte, né? Mesmo numa rede de franquia, isso é um problema que a gente costuma ver em rede de franquia também. Alguém tem que ser o elemento multiplicador de padrão. Com certeza. Alguém, você tem que ter uma referência. Se não... E normalmente acontece o quê? O dono do negócio, ou o franqueado, ele não se vê nesse papel de embaixador do padrão, de multiplicador, e ele nomeia sempre alguém da equipe. E aí é o risco, né? E é o risco, porque você tem alguém que não é você, cuidando do que é o ativo, talvez um dos mais importantes do negócio, que é a referência de produto, e multiplicando isso com vício para a turma, né? Então, você pode até ter uma pessoa qualificada na equipe e capacitar essa pessoa para fazer isso, mas você não pode abrir mão do conhecimento e da referência técnica do negócio que você toca, tem que entender, né? exatamente. Você tem que entender o que está acontecendo. Porque senão você fica refém da turma. Total, né? E aí o turnover é grande. A gente sabe que dentro do nosso, acho que no Brasil, em termos de empresariado, não sei, acredito que para restaurantes a gente sofre um turnover muito grande e por circunstâncias de falta de capacitação. Então, existe um outro momento que eu comecei também a ver que capacitar pessoas mais dispostas a trabalhar era mais interessante do que você buscar no mercado pessoas que já estavam no mercado. Porque aí você você tem a cadeia de processos, você tem ali a receita, vamos dizer assim, de forma leiga, tem a receita. Se eu conseguir fazer com que ele me desenvolva esse produto que a gente quer entregar nessa qualidade, eu consigo ter a cadeia de processo interna, não dependendo mais de uma única pessoa, mas sim de um processo, um padrão. E aí você consegue desenvolver pessoas. E aí entra na segunda parte do RH, né? Que você conseguir contratar pessoas que realmente te entreguem o que você precisa. Capacitar elas, eu entendo que é o caminho mais interessante do que dentro do que aquilo que eu vivi, né? É isso aí, não, mas você está certo no racional, né? Porque o que todo mundo busca, o sonho é encontrar o funcionário perfeito pronto, né? Não existe. Peguei o funcionário perfeito pronto. E pouco se investe em capacitação. Exatamente. E num negócio de panificação e confeitaria que o serviço e a produção são elementos de importância equiparáveis, né, no negócio, não dá para você deixar de treinar e de capacitar se você quiser isso com qualidade, né? E ainda mais se você não tem produto, acho que você não tem nada. Se não tem produto, você não tem o serviço para vender, né? Aí você fica à mercê do mercado ou de qualquer outra coisa que não tenha produto. Aí complica. E com relação a produto, além
de profissionais como o Luiz Farias, que você mencionou, você, com relação à indústria, você chegou a contar com a indústria para te ajudar em alguma coisa? Muito, mas justamente eu busquei as empresas que estavam envolvidas no negócio, que me entregavam, de certa forma, os distribuidores, fornecedores de produtos, para que eles pudessem capacitar essas pessoas. Olha, eu estou precisando melhorar esse produto. Me dá uma ajuda aí. Que você tem um técnico? Manda o técnico aqui. E pedir isso. E eu poucas vezes vi outras pessoas do segmento solicitar. Eles acham que as companhias não vão ajudar, ou que elas não têm interesse, ou eles não buscam isso, entendeu? Então, assim, a empresa, acredito que está ali para vender, mas de certa forma o produto dela só vai funcionar se você vender bem. É isso aí. Então eles também estão ali para te ajudar. A grande maior parte deles ajuda, só que não pedem, né? É legal essa tua visão de dois segmentos diferentes dentro do food service, porque você foi perfeito nisso aí. A padaria, eu acho que ela aproveita bem isso. Ela normalmente demanda suporte dos fornecedores, os fornecedores atendem, a área de confeitaria também. Em restaurante a gente não vê tão isso. Muito pouco. Quando a gente fala com o dono de restaurante, fala, por que você não pergunta para a indústria se o cara não... Você conversa com o seu fornecedor, você chama ele para uma conversa, olha, estou pensando em ter uma ideia, desenvolver um prato, desenvolver uma nova linha, uma campanha. Não trazem. Ele não fala. Não tem. Eles entendem que tem um distanciamento e na verdade não. Na verdade é muito mais preconceito da parte deles do que o distanciamento efetivo. Com certeza. Né? E isso vem da origem de outras coisas, né? Tipo, eu falei de outros business, outros negócios, que você traz parceiros. Então, sempre que eu desenvolvi todas as outras linhas, as parcerias são extremamente importantes. Uma parceria é realmente um B2B, né? Porque hoje em dia você não vê, às vezes o pessoal, não, vou aproveitar aquele nome. Não, é trazer o nome como um todo e realmente ter um desenvolvimento em conjunto. Olha, você é meu fornecedor? Então eu sou muito a favor de fornecedores que você realmente seja parceiro dele, para que você consiga desenvolver um trabalho em conjunto. É isso aí. Porque ele falou, ele quer vender, não quer? Eu também quero vender, só que é uma cadeia, ele precisa de mim e eu preciso dele para a gente conseguir chegar lá na frente dos dois juntos. Os dois se ajudando a vender. Com certeza. Isso falta. Padaria, como você falou, ainda é um pouco mais, eu acho que já tem um desenvolvimento maior nesse sentido, mas eu entendo que é mais por conta das companhias, que elas enxergaram que isso ajuda a vender, porque elas vêm de um mundo corporativo. Do que do empreendedor, né? Do que do empreendedor, dono da padaria. Não é ele que solicitava. Aí o cara fala, pô, não tá legal. Você não quer que eu venha mandar o técnico? Vamos fazer a bandejinha do frios aí. Exatamente. Olha, isso aqui vende. Será? E no restaurante é mais difícil essa materialização, porque na padaria você tem o autosserviço, né? Muito, você tem né? Visibilidade maior, você tem mix de produto maior, você tem categorias diferentes de produto. Com certeza. No restaurante é mais difícil materializar isso, né? Aqui, brincando, deve ter em torno de uns 10 mil SKUs, uma loja dessa. Com essa variedade. Com certeza. E outra coisa importante, você vivenciou nos últimos tempos aí, todo mundo que estava no setor, a questão da pandemia, em decorrência disso, o crescimento do canal delivery. Muito se falou durante um período aí, o pessoal chamava para live e falava multicanalidade, né? O restaurante antes era monocanal, agora são multicanais. Eu falei, calma gente, até agora ninguém é multicanal, até agora todo mundo é monocanal, deixou de atender na mesa e passou a atender no delivery. Correu para o primeiro processo que teve, eu quero ver a hora que voltar o cliente na mesa, quem vai manter o delivery. A maioria já voltou para trás. Então, porque é um canal que demanda know-how específico, inteligência de negócio específica, estratégia específica, e a hora que a mesa começou a bombar, o cara, não vou. E sendo que poderia ser uma oportunidade ele ter, porque a ocasião de consumo é diferente, o cliente muitas vezes é diferente. E você tem ajudado a turma, em decorrência da tua experiência com os outros tipos de negócio, de alimentação, você tem ajudado padaria a fazer implantação e gestão desse canal. Conta um pouco pra gente. Desde que nós iniciamos, desde que comecei o processo de entrar nesse segmento, a gente começou com deliveries. Então, assim, em 2017, quando a gente abriu a padaria, eu já abri com delivery, sendo um canal e já sendo talvez uma menina dos olhos. Olha, isso aqui não é futuro, isso já é uma realidade. E a gente já tinha, eu lembro, se eu não estiver errado, posso estar errado nos números, mas aproximadamente em torno de 8 a 7% do faturamento em 2017 já era do delivery. Para padaria. Super bom, né? Já era do delivery, isso em 2017. Depois cresceu um pouco mais. A gente, como eu falei, a gente passou a unidade à frente, mas
já era um caminho que eu enxergava como sendo parte do negócio, é mais um braço. Como você tem uma padaria com buffet, uma padaria que faz faz uma encomenda, já eram braços diferentes, ou fornece pão para alguma empresa, algum outro lugar, e você tem uns braços diferentes. Já era um canal diferente que eu já entendia que era importante. Pandemia empurrou de todo mundo para lá. Como necessidade. Né? E qual foi o risco? O que a pandemia fez? Grande parte dessas empresas entraram no susto, mas entraram desprovidas da parte técnica, de entender, como você falou. É diferente, toda a operação ela é diferente. E aí entraram, muitos deles acredito que se prejudicaram com isso, porque achavam que estavam ganhando, mas estavam simplesmente vendendo, mas é aquela história de vender, necessariamente não está ganhando dinheiro, pode estar só aumentando o prejuízo. E agora que voltou, vamos dizer assim, não posso dizer que voltou 100%, mas está retomando. Essa retomada, grande parte deles também recuou de novo. Alguns perceberam essa talvez nova oportunidade e foram para esse caminho. Outros abandonaram. Já teve um recuo, né, no montante de deliveries no total, assim, de vendas, né? No entanto, o que precisa fazer é o cara entender que isso é um canal, vai existir, tratar ele como modelo de negócio diferente e agregar o negócio, né? E agregar o negócio, sendo mais um canal de vendas. Com certeza. Isso aí. E você nesse trabalho aí com as padarias, qual que é o que você acha que nos próximos, com o olhar do consultor e do cara que está ajudando a turma, nos próximos 12 meses aí agora, até o começo do outro ano aí, 24, já correndo o ano todo, o que você acha que vai ser de oportunidade e necessidade de trabalho para essa turma? Eu acho que na verdade já existe um modelo de negócio que as pessoas não perceberam, que ele já existe há muitos anos. Antigamente, não sei se você lembrava, uma coisa que talvez nem eu tenha vivenciado tanto, que tinha aquele cara que passava toda semana na frente da sua rua e tinha o pãozinho, ele tinha alguns produtos dentro da Kombi e te entregava esses produtos. Isso já existia lá, só não existia o canal de comunicação, de você mandar pelo celular ali, solicita um pedido específico e chega para você. E você tinha que estar de olho que o cara estava vindo. As pessoas são formadas em rotinas. Ainda mais quando você fala de tantos grandes centros, as rotinas são maiores, né? Eles têm por quê? Por causa de deslocamento, trabalhos e esse tipo de coisa. Então acho que existe agora um processo de consolidar esse consumo. Então as pessoas ainda estão se adaptando, porque teve o consumo de emergência, que você não tinha onde comprar, então todo mundo foi para o delivery, e agora você vai ter um consumo já de readequação no mercado. As pessoas vão estar se adequando a esses produtos eu consigo comprar na internet, eu não preciso mais, eu vou no delivery. Eu não preciso me deslocar mais para comprar e ele chega com a mesma qualidade. Então é o antigo carro, o carro que passava na porta, só que já num modelo de consumo de produto um pouco diferente. E aí periodicidades diferentes também. Porque assim, a pandemia fez com que você tivesse processos de consumos em alguns períodos, alguns momentos. Isso, mudou algumas características. Eu acho que agora, do meio do ano aqui que a gente começou, acredito que dentro de um ano para frente, a gente vai ter essa readequação de perfil de consumo. Então, assim, tem oportunidade? Tem. Tem, porque eu acho que é só um mercado que só cresce. Ele vai crescer no sentido de mudar, mas não necessariamente ele vai diminuir. Eu acho que o cliente vai procurar outras adequações para o dia a dia dele. Produtos diferentes, alternativas. E mesmo porque a rotina comercial das pessoas começou a retomar também. Exatamente. Né? Aquilo ficou, vai ficar só o home office. Já começou as empresas já puxarem de novo o pessoal mais para o escritório. Daí o cara que estava pedindo pizza de segunda-feira porque estava a semana inteira em casa já parou de pedir de novo. Exatamente. A demanda no supermercado já mudou para outros tipos de produto também. Então tem que estar atento a isso. E exatamente o que a gente estava falando no começo da conversa, que o modelo de gestão é você parametrizar. Sem parâmetros, sem dados, você não tem... Eu entendo que você não tem nada. Então, isso aí. Falta nesse segmento, acho que tanto de padaria quanto de confeitaria, restaurantes, todos, falta muitos parâmetros. Normalmente, quando você pergunta os dados básicos para os empresários... Os indicadores, né, de gestão, o cara não tem. Não tem. E assim, eu digo os empresários, não tanto para o segmento de empresa, mas como empreendedores, que talvez não se desenvolveram para o empresariado como um todo, né? Aí. Que é a frase que eu falo muito e eu acredito fielmente nela. Sonho não sustenta negócio.
negócio pode sustentar seu sonho. É isso aí. Isso é o que funciona, é o modelo de gestão. E não você tem que tocar como um negócio e não transformar falou, isso né? no seu, atender o seu sonho, e não o cara exatamente sonhar em ter uma coisa e virar um negócio. Se você tem um ótimo produto, mas se você não tem alcance ao cliente, você não vai vender. Ou se o teu modelo não é sustentável, exato, né? Você pode até vender momentaneamente. Só que a hora que você começar a cavar um buraco, né? Você começa a gerar um prejuízo, a hora que você vê, opa, peraí, minha conta não está fechando. Aí é o começo do fim, né? O cara cresce para quebrar. A gente ainda tem bastante oportunidade de melhorar isso no mercado. Mas vamos ver, o pessoal, eu acho que um dos pontos positivos dessa pandemia foi a conscientização que os empresários e profissionais do ramo adquiriram com relação à necessidade de se atualizar e de se profissionalizar. Acho que a gente vai já saiu desse momento mais fortalecido. A gente tem visto as coisas surgindo já com uma qualidade diferente, as preocupações diferentes. Eu acho que é uma análise, como a gente falou, uma análise de negócio. Isso aí, já começou a mudar. Acho que a gente está entrando num momento importante para o segmento. Com certeza. E eu acho que agora a gente vê obviamente com a pandemia muitos fecharam, né? A gente teve mas existe agora um espaço. É isso aí. E aí, para aqueles que estão bem organizados, acredito que vão ter aí nascendo já com essa consciência. Já vão ter um caminhar mais longo do que antes mesmo da pandemia, né? Porque dados anteriores de pandemia, não vou nem falar pós-pandemia, que depois eu nem peguei, mas a última vez que eu peguei uma informação dessa deve ter sido de abril do ano passado, acho que não foi da Brasel, se não muito estiver errado, mas anterior à pandemia, 70% dos CNPJs envolvendo bares e restaurantes já se encerravam em 5 anos. É isso aí. Já é um número... A pandemia só antecipou o turnover. Exatamente. Aqueles que iam durar 5 anos, teve uns que duraram 2 meses, né? Que abriu na pandemia e fechou na pandemia. E acho que agora vai vir um processo de talvez vir uma mais limpa, né? Como se fosse, se eu posso dizer limpa, assim, vão vir novos CNPJs ou novas empresas que já venham no modelo mais sustentável, que perdurem como negócio. Racional diferenciado e que sustente o sonho de alguém, né? Porque sempre tem um sonho no fundo, né? Alguém tem algum sonho, a gente tem que entender qual, né? Senão não tem sentido, né? É isso aí. Tem que ter um propósito, né? Muito bom, isso mesmo. André, obrigado pelo papo. Imagina, eu que agradeço. Teve bastante informação, conteúdo aí para ajudar muita gente. Com gente certeza. que está começando, gente que já toca o negócio, está batendo cabeça. Acho que você deu uns insights importantes aí do que o cara tem que estar atento, tem que olhar. A evidência essa questão da importância da gestão, porque restaurante é um negócio, padaria é um negócio, não tem como tocar sem fazer a gestão daquilo. E te digo, se você for olhar as padarias fora do Brasil, principalmente na Europa, aqui tem muito para desenvolver. Tanto em termos de produto, em termos de qualidade, em termos de entrega, tem acho que um vasto caminho ainda para crescer aqui no Brasil, com certeza, mercado de padarias. Tem uma galera bastante apaixonada e engajada nisso. Acho que a gente está num caminho bonito. Boa. Muito bom, obrigado. Imagina, eu que agradeço. Viu? Prazer foi meu. Pessoal, mais um papo bom aqui no podcast da Rede Food Service, hoje direto da Trilha do Pão, falando sobre panificação e confeitaria.